Política na prática. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Política na Prática. Hoje vamos falar sobre alterações climáticas e sobre alguns temas da atividade política. Por isso, trouxe hoje o Duarte Costa, que é um especialista em alterações climáticas. O Duarte, para além de especialista nesta matéria, é também um empreendedor político, está envolvido em vários projetos, é um ativista também de direitos humanos. Foi o cabeça de lista do Volt nas últimas eleições europeias e foi considerado um dos candidatos mais corajosos, especialmente neste tema de alterações climáticas e também na defesa dos direitos humanos. Por isso, para mim, Duarte, é um prazer ter-te aqui. Como sabes, gosto muito de ti, admiro-te. Tens feito um trabalho excepcional nesta matéria e, portanto, é um prazer ter-te cá. Bem-vindo. Obrigado, Daniel, é um prazer. Gostava de começar esta entrevista por te perguntar aquela pergunta se calhar mais óbvia, que é: onde é que nasce o teu interesse pela política? Bom, parabéns por esta iniciativa e obrigado assim pelo convite e por essa introdução tão elogiosa. O meu interesse pela política, eu acho que ele, se eu for ver bem, vai lá atrás quando eu era uma criança e em casa ouvia muito a minha mãe, a minha mãe é professora, e eu via muito a minha mãe indignar-se com as decisões que os políticos tomavam na altura, quando eu era criança, sobretudo relacionado com as escolas, os ministros da educação em geral. E como criança eu ficava um bocado indignado de porque é que estas pessoas não vão de tomar as decisões que são claramente melhores, porque a argumentação que a minha mãe dava em casa de criticar aquela decisão em função de outra alternativa, ficava-me sempre essa pergunta de porque é que são sempre aquém ou têm sempre um interesse por trás que não dá resposta real às pessoas. E sem-me a perceber, só hoje como adulto é que consigo olhar para trás e perceber isso, mas sem-me a perceber, havia uma sede em mim, em criança, estou a falar quando eu tinha, sei lá, 6 anos, 8 anos, havia uma sede de termos políticos diferentes, políticos que tomassem decisões que fossem a pensar justamente em como melhor resolver os problemas das pessoas e construir um país cada vez melhor. E também, nessa criança, havia uma sede de... não sei se era uma sede ou uma confiança, mas que, se eu fosse político, esse problema poderia estar resolvido, porque o que precisamos é de ter políticos que tenham essa clareza, essa prioridade nesses lugares, e não tanto outras prioridades. E sem eu me perceber, e só depois na vida adulta é que, olhando para trás, consigo fazer essa retrospecção, mas já estava lá essa semente. Isso depois veio-se materializar muito claramente há uns anos atrás, em especial ali naquela altura antes da pandemia, 2019-2020, quando houve uma grande ação climática dos cidadãos na rua. Eu já trabalhava com alterações climáticas nessa altura há 9 anos e sempre tive medo ao longo dessa carreira que as alterações climáticas sempre fossem um tema secundário, porque o ambiente sempre foi um tema muito secundário, nunca foi uma agenda prioritária. E eu sempre tive esse receio. E de repente ali, em 2019, quando, não sei se te lembras, aquelas grandes manifestações no mundo inteiro, que de repente as eleições europeias tiveram um grande resultado também dos partidos mais progressistas e verdes. Na Alemanha, por exemplo, exatamente. o Partido Pirata também. Sim, e na Alemanha tivemos um dos maiores delegações, digamos assim, dos verdes alemães para o Parlamento Europeu. Houve toda essa movimentação e depois houve o Green Deal, não é? Neste mandato anterior que acabou de terminar. E naquele momento, quando eu percebi que logo a seguir, quando houve a pandemia, tudo isso ficou em águas de bacalhau, passando a expressão, eu percebi que afinal não passou tudo de um engodo ou de vamos dar resposta a isto porque as pessoas estão a pedir, mas na verdade não estamos conscientes da gravidade deste problema. E foi aí que talvez de forma inconsciente, mas aquela criança voltou a ter a ideia de, bom, se não tivermos uma nova geração de políticos, isto não vai mudar. E quem é que é essa geração de políticos? Podem ser várias pessoas, mas uma coisa que eu posso fazer para contribuir é eu próprio dar um passo em frente e pelo menos ajudar alguém que esteja a tentar fazer isso. E quando descobri o Volt, pensei, não, nunca me tinha identificado com nenhum partido e o Volt é um partido muito inovador, muito diferente dos outros e atraiu-me e comecei a trajetória. Ou seja, vais pelas causas e não por aquela ideia em miúdo de gostava um dia de ser Primeiro-Ministro ou de ser deputado. Não, São as causas que te levam mais a esse interesse. Exato. E mesmo, enquanto miúdo, nunca tive essa aspiração de ter essas posições.
mas sempre tive a aspiração de ver pessoas muito honestas e visionárias nessas posições. E eu acho que sempre ficou aquela ideia de se as pessoas que chegam lá não têm esse perfil, pelo menos aos meus olhos, então se calhar pessoas como eu, e no sentido de pessoas que estão preocupadas com isso, que têm essa aspiração, provavelmente já teriam isso diferente. Mas, obviamente, em criança, sei lá, não sabia como é que era ser político, ou não necessariamente me imaginava, até porque eu achava, mas para eu ser político vou ter que entrar no PS ou no PSD, e eu não gosto desses partidos, não gosto das pessoas que estão nesses partidos, acho que a maior parte... Há pessoas que eu gosto, mas a maior parte eu não gosto, e corro o risco de me tornar igual a eles, então eu acho que esse também tem sido um pouco um fator de exclusão de muitas pessoas válidas da política, e sinceramente uma das minhas aspirações até nos próximos anos, em rumo às autárquicas, por exemplo, em Portugal, é que o Volt e outros partidos devem fazer o mesmo, mas que o Volt seja, por exemplo, uma plataforma em que pessoas como essa criança que o Duarte era e pessoas que não têm provavelmente uma paixão partidária, mas que querem contribuir na sua vida na política local, possam encontrar no Volt uma plataforma que as potencie para serem mais ativas na vida política, ao nível da freguesia, ao nível local, e que se sintam apoiadas, e que é possível fazer política sem ser parte dessa imagem negativa que muita gente construiu em torno da política, dos políticos e dos partidos políticos. Sem ser um político de carreira e ser um empreendedor em vez disso. Sim, e é algo que eu consigo imaginar quando penso numa ideia de termos pessoas ativas na sua comunidade que também têm, por exemplo, um assento na Assembleia de Freguesia e que têm um papel aí político. Eu acho que isso seria incrível e é perfeitamente possível, e não precisamos de ter nas nossas Assembleias de Freguesia um conjunto de pessoas que estão lá porque estão filiadas num partido e moram naquele bairro, mas depois não têm afinco e uma visão para um futuro da freguesia. E nós devíamos ter essas pessoas naquele lugar, até porque aqueles lugares vão ser sempre preenchidos, quer que tenhamos boas ou más pessoas, vão ser preenchidos. Agora temos que fazer um trabalho de trazer as melhores pessoas a interessar-se, e depois a fazer o trabalho para serem eleitas, claro, mas a interessar-se para ocuparem esses lugares. Completamente. Essas referências que tu tinhas em miúdo ou que ainda tens, quem é que são essas referências na política em Portugal e fora de Portugal? Olha, em miúdo, uma das pessoas que era a minha maior referência, e não é muito conhecida do público, entretanto já se tornou mais conhecida, era a doutora Elisa Ferreira, que era na altura a Ministra do Ambiente. Aliás, eu já tinha um interesse grande pelo ambiente e eu gostava muito de ouvir falar, porque eu percebia que ela era diferente dos outros políticos. Ela não falava dos outros partidos, não falava, não era o bota abaixo. Ela falava de projetos concretos e coisas que me entusiasmavam. Por exemplo, acabar com as lixeiras, processar os resíduos de uma forma mais sustentável, despoluir os rios. Por exemplo, eu tinha um sonho, eu sou de Lisboa, tinha o sonho de podermos nadar no Rio Tejo, porque é igual ao mar, praticamente, é perto, mas nunca podemos porque está poluído. Temos que ir para Cascais ou para a Margem Sul. Era um sonho. E quando ela apresentava como Ministra do Ambiente esta visão, eu gostava muito dela porque via alguém que falava de política daquilo que me interessa, que é propostas que melhorem a nossa vida. E depois ela fez uma trajetória admirável, apesar de ter sido sempre alguém que estava mais na sombra. Mas é uma mulher com uma visão clara, é uma mulher que se apoia em aspectos técnicos das políticas, isso é muito importante. E isso sempre admirei. Hoje em dia, como adulto e no plano mais atual, há duas pessoas na Assembleia da República que eu acho que são admiráveis naquilo que fazem e que devem ser role models, não é? Figuras de modelo para outras pessoas que queiram crescer na política. Um mais liberal e um mais social. O Carlos Guimarães Pinto e o Rui Tavares. Acho que, aliás, esses dois partidos também estão aqui no meio. Aliás, o Volt está no meio deles, como um Partido Social Liberal Verde. Mas gosto da forma como comunicam, como tomam cuidado naquilo que dizem, de forma informada e de forma a também empoderar as pessoas com informação. E têm uma visão de mundo, não é? Tem uma visão, um mais social e ecologista, o outro mais liberal. Eu não concordo com tudo com os dois, mas gosto da atitude que trazem para a política e gostava também de que o Volt, e que eu próprio e que outras pessoas, que tu, possamos todos aprender com quem já faz política da melhor maneira e trazê-la para Portugal. A nível internacional, há duas pessoas. Uma é o Damian Bosalager, o nosso primeiro eurodeputado. De facto, ele tem tido uma trajetória muito inovadora. Por um lado, visionário, defendendo uma Europa federal e tendo a capacidade de mobilizar e negociar com diferentes famílias políticas de uma forma até que nunca tinha sido feita por pessoas dentro desse espaço dos verdes, da forma como ele é capaz de fazer. Ele também colocou os eurodeputados jovens a ter um papel muito mais predominante
e reformador na forma como o trabalho parlamentar é feito. Isso é muito, muito interessante, ele ter conseguido fazer isso. E depois também é muito inovador. Tu tens, se fores ao TikTok, tu dá-me vês coisas lá completamente TikTok, estás a perceber? E Sim, eu acho sim. que isso é muito, muito bom vermos isso. Há uma outra figura que não podia deixar de mencionar, que não é muito conhecida do público português, mas tenho a certeza que os brasileiros em Portugal conhecem, que é o Marcelo Calero. O Marcelo Calero é um jovem, quer dizer, 40 e poucos anos, não sei se considera jovem ou não, mas ele é o secretário da Cultura do Rio de Janeiro. Tem uma trajetória muito interessante porque já passou por, já foi deputado federal no Brasil, mas para mim o mais interessante que ele tem ele é uma pessoa que quer renovar a política. Ele foi convidado para ser Ministro da Cultura e ao fim de 6 meses rejeitou, ou seja, demitiu-se por ter sido confrontado com a corrupção endémica. E isso, essa integridade falta muito na política. No Brasil falta se calhar mais ainda, porque o problema de corrupção é mais grave. E depois é um homem, ele é muito inovador na forma como comunica nas redes sociais, é muito elogiado e eu gosto de o seguir e de pensar o que é que poderíamos um dia ser na comunicação política em Portugal. Já vi que as tuas escolhas são essencialmente pessoas mais jovens Sim, e Elisa Ferreira, já não tanto, mas é muito sim, jovem nas ideias, se calhar. sim. Olha, como co-presidente de um partido sem representação parlamentar em Portugal, temos representação parlamentar no Parlamento Europeu, Uhum. quais são as dificuldades que tu sentes, que tens sentido nos últimos 2 anos, em fazer valer a voz do Volt, em fazer esta voz ser ouvida? Sim. Tu disseste aí quando me introduziste que eu era um empreendedor político e, de facto, foi essa a minha noção do que é estar no Volt. É mesmo levar a cabo uma startup política. Ou seja, introduzir um novo conceito num espaço que já existe, que é a política, obviamente, mas um espaço muito conservador, não só não estou a falar no espectro político das políticas, digamos assim, mas na forma de funcionar. Nós somos o partido mais democrático em Portugal, mesmo comparando com outros partidos altamente democráticos e recentes. Somos muito democráticos, somos pan-europeus, isso é uma grande novidade. Nunca tivemos em Portugal esta ideia de termos um partido que está vinculado a outros países. Isto é muito inovador e não é nada de, na verdade, não é muito inovador na política, mas não é nada de novo nas nossas vidas. Quer dizer, hoje é muito normal, como nos trabalhos que temos, nós estamos numa empresa que faz parte de um conglomerado maior ou que tem relações, tem clientes noutros países. Mas a política em Portugal estava muito estanque. Ou seja, temos este partido nacional, fundado ali a seguir ao 25 de Abril, com pessoas, algumas delas as mesmas desde então, ou com vícios de estruturas muito presentes e nada muda isto. Depois tens novos partidos também, mas nessa esfera também muito nacional e com um foco muito nacional. Aliás, estas últimas eleições europeias revelaram mesmo como, apesar de Portugal ser profundamente europeísta, os partidos portugueses não pensam muito em União Europeia, para além do básico, que é sim, queremos fazer parte, sim, queremos o melhor para a União Europeia, mas não temos uma visão de como é que queremos ser coautores dessa União Europeia. E essa é a grande inovação do Volt. Claro, isto é muito desafiante. Para mim, os 2 maiores desafios de liderar o Volt e de fazer o Volt acontecer em Portugal, com toda a gente que faz parte do Volt, é o desafio financeiro e o desafio da visibilidade. Porque as regras, ou seja, esta startup entra num mercado que tem regras muito próprias. Se queremos colocar isto numa perspectiva mais empresarial, se quiserem, ou do empreendedorismo. E essas regras determinam que os partidos que não têm assento parlamentar não têm acesso a fundos públicos e também que não têm acesso à maior parte dos espaços de visibilidade política. Portanto, esse é o grande desafio. Nós achávamos que, chegando a Portugal e trazendo uma comunicação diferenciada, esse valor acrescentado, essa inovação, esse partido baseado na evidência científica, no diálogo, com boas práticas europeias, nós achávamos que, havendo tanto apetite por isso Boas ideias. em Portugal, com as boas ideias e esta capacidade também de negociar à esquerda, à direita, nós achávamos que automaticamente vai haver um resultado eleitoral, ou as pessoas vão pelo menos reconhecer o nosso valor. Eu acho que a trajetória que estamos a fazer, com os desafios enormes que eu já mencionei, temos conseguido conquistar esse reconhecimento de valor. Portanto, as pessoas já sabem que o Volt é um partido e reconhecem que é um partido bom. Algumas pessoas dizem que é do bem, não é? Ou seja, hoje há partidos do mal, nós estamos no lado do bem, ótimo. Mas essa ideia de depois levar as pessoas a votar é mais desafiante e precisa dessas duas coisas, de dinheiro e de visibilidade. E, portanto, é um desafio que eu encaro às vezes com
com não é frustração, mas com uma aspiração de que deveria ser mais fácil, porque isto não é uma empresa, é democracia, não é? As pessoas deviam ser livres de escolher quem elas querem, e isso implica conhecerem com liberdade, com igualdade de oportunidades. São pilares da nossa Constituição, pilares da democracia. Por outro lado, vem depois a veia mais empreendedora de pensar que é desafiante e temos que nos reinventar, temos que ser muito melhores do que os outros para alcançar o mesmo que os outros. E isso, posso ver isso de uma forma mais negativa, mas eu escolho vê-la de uma forma positiva e, sobretudo, mobilizadora, para me mobilizar a mim e também, começando por mim, depois conseguir mobilizar as pessoas à volta, porque nada se faz sozinho em política ou com salvadores da pátria, digamos assim, com aquelas figuras que levam tudo atrás. Não, nós precisamos de ser um coletivo que leva tudo à sua volta atrás, mas um coletivo, um conjunto de pessoas mobilizadas sim. E isso é desafiante também, essa parte das pessoas, mas o nível de desafio tem sido um espaço e uma escola de aprendizagem muito boa. E por isso, para todas as pessoas que gostam de desafios, que gostam de crescer pessoalmente e também veem na política algo relevante, algo que tem propósito, e eu acho que a política pode ser um espaço incrível de nos trazer de volta aquela sede de propósito. O Volt é, eu diria, a melhor escola para isso, porque não só tem esse nível de desafio, mas tem este aspecto bastante inovador, tem uma massa crítica também, pessoas muito diferentes do normal de pessoas que se aproximam dos partidos políticos, porque no Volt ainda não existem lugares para distribuir, não é? Existe trabalho para distribuir, portanto, aproximam-se as pessoas que têm disponibilidade para construir algo diferente e que têm sede de propósito. E isso é muito, muito, muito aliciante. Eduardo, se calhar para quem nunca esteve dentro de um partido, as pessoas às vezes não têm a noção, se calhar, que um partido pequeno é um partido onde nós filmamos vídeos com os telemóveis, não temos câmaras, onde não temos assessores para nos ajudar com a nossa imagem, com o que é que vamos dizer numa entrevista e por aí fora. É esse tipo de dificuldades que estamos a falar. Sim, temos essas dificuldades, embora nos últimos tempos temos conseguido colmatar algumas dessas dificuldades, seja de equipamentos, seja de pessoas mais técnicas, porque temos conseguido trazer esse talento também, entusiasmar pessoas talentosas para ajudar a construir o Volt. E isso é uma das melhores formas de ajudar o Volt, é tentar trazer talento para uma organização que funciona na base de voluntariado. Há outra coisa que as pessoas não sabem, é que nós não ganhamos nada pelo que estamos a fazer. Aliás, normalmente é o maior choque que eu causo na sala é quando eu digo eu fui co-presidente e eu não ganhei nada com isso. E não estava a trabalhar, portanto, eu não estava também a ganhar nada de lugar nenhum. E as pessoas ficavam, mas como é que tu fazes? E depois, olha, foram 2 anos planeados, com poupanças, decidi fazer isto para o bono, porque de facto não há dinheiro para me pagar. E as pessoas ficavam muito surpreendidas com isso e até agradecidas. Mas é assim que estes projetos avançam, e quem é empreendedor, quem tem um negócio ou quem já viu avançar com um, sabe exatamente os sacrifícios que é preciso fazer para construir um sonho. E em certa forma este é o meu sonho, não é só o meu, Volta, é um sonho de muitas pessoas. E é assim, construir o sonho tem os seus custos, mas sobretudo traz-me uma sensação de estar a trabalhar num propósito concreto que me alicia, muito, muito reconfortante e muito aliciante e gratificante, e eu acho que isso é muito importante para mim na minha vida. Olha, vamos imaginar agora que o Volt tinha sido eleito nas últimas eleições legislativas. Que balanço é que tu fazes destes últimos 3 meses, desta legislatura, quer da atuação do governo, quer também dos partidos da oposição? E se o Volt lá estivesse, o que é que nós podíamos esperar nesta altura? Qual era a diferença que teria feito? Olha, este mandato parlamentar muito peculiar, porque tem um partido que tem muito peso, o Chega. Nós temos 3 partidos que determinam como é que as decisões são feitas. Isto para dizer o quê? Ou seja, nós podemos ter uma proposta do governo, do PSD, uma proposta do PS, uma proposta do Chega, e 2 desses 3 têm que se entender para que algo avance. E o que acontece neste mandato é que tu tens propostas, por exemplo, do PS apoiadas pelo Chega e, portanto, passam à revelia do governo, e tens propostas e tens o governo que ou vai buscar o apoio do PS, que é a oposição, porque não pode apoiar muito,
ou vai a buscar o apoio do Chega, que também não é muito bom, porque associar-se muito ao Chega não é muito bom para o governo. Portanto, é um contexto muito complicado. Eu acho que a vantagem que o Volt iria trazer era claramente ser uma força necessária quando temos este cenário de polarização e de antagonização, de Às vezes bloqueio, não é? afastamento, de bloqueio, exatamente, entre estes partidos. Sobretudo entre o PS e o PSD. Nós precisávamos mais de, apesar de haver uma oposição mais construtiva e reconhecendo que o governo é governo, perceber até onde é que dá para negociar com o governo para viabilizar o seu projeto escolhido pelos portugueses. Eu acho que o Volt poderia ter um papel importante aí para viabilizar algumas propostas que, por exemplo, que o PS defende, mas que se possam encaixar com a visão do PSD ou vice-versa. Concretamente, para a vida das pessoas, eu acho que há aqui há vários diplomas que foram aprovados e que eu acho que o Volt poderia ter contribuído de uma forma que não foi trazida para o discurso público e para nós está muito na nossa narrativa. Por exemplo, no tema dos jovens e da habitação, nós tivemos esta isenção do imposto de selo, do imposto o IMT. Para quem não sabe, o IMT é um imposto que temos que pagar de cada vez que comprarmos um imóvel, ou seja, de cada vez que fizermos uma transação, temos que dar um valor um valor ao Estado, esse imposto, sobre essa transação, o que torna o nosso mercado mais estático, porque meio que desencoraja as pessoas a comprarem ou vender casa. E isto é um problema no momento em que temos uma crise de habitação enorme. E a nossa crise de habitação, ao contrário do que tem sido uma narrativa, um bocado, da minha perspectiva, muito desinformada de muitos atores políticos, incluindo o próprio governo, não é necessariamente um problema de falta de poder de compra. O problema é que nós não temos poder de compra para o valor da oferta que temos. E a oferta que temos está super inflacionada em zonas de alta pressão. Porque quando olhamos para os dados, e saiu há uns meses, ainda no primeiro semestre, um relatório do INE sobre o estado da habitação em Portugal, e nós, na verdade, em Portugal, nós temos já disponíveis no mercado, para venda ou para arrendamento, um número de imóveis superior à carência habitacional que temos. E se formos considerar as que não estão disponíveis, mas que poderiam estar, seja por via de obras ou seja por via de disponibilização no mercado, nós tínhamos o dobro dos imóveis necessários para aquelas que são as carências habitacionais. E quando falo de carências habitacionais, para deixar isto mais claro, estamos a falar de sobrelotação, seja no caso dos imigrantes, mas também de, por exemplo, filhos já adultos que vivem na casa dos pais, ou seja, dois agregados dentro da mesma casa, pode ser já considerado sobrelotação, porque ali havia um interesse daquele segundo agregado sair. Como é que nós resolvemos isso? Qual foi a proposta do governo? Isentar o IMT e o imposto de selo. Muito bem, nós aliás defendemos no nosso programa a isenção, ou a extinção, na verdade, do IMT para todas as idades. E isso é uma das diferenças que o Volt teria feito na Assembleia da República, era tentar justamente mostrar que este é um imposto que não faz sentido. Se calhar somos até mais liberais nessa medida do que a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal também se opôs à ideia da idade limite e tem uma ideia também de extinguir esse imposto, até porque é um imposto que, como eu estava a dizer, não faz muito sentido. Mas não tem depois nenhuma alternativa de receitas. E essa era outra coisa que eu acho que era importante ter sido introduzida neste pacote, que é, nós precisamos de tratar a crise da habitação como um problema de má gestão entre procura e oferta. Portanto, precisamos de mais oferta, onde existe pressão, porque no todo nós temos essa oferta, e precisamos de reduzir a procura. E reduzir a procura, não estamos a falar de um bem supérfluo que a pessoa pode dizer, já não preciso de habitação. Não, a pessoa pode precisar em zonas que não estão debaixo de pressão. Portanto, podemos ter políticas de descentralização. Não vi nada sobre, por exemplo, descentralizar serviços públicos. Já se falou de levar o Tribunal Constitucional para Coimbra e outras iniciativas. Não vi nada em cima da mesa sobre isso. Precisamos, por exemplo, de legislar mais oferta a custos controlados. Podemos introduzir percentagens, já que estamos a isentar impostos, e há aqui vários impostos que podem ser isentos ou extintos, nós podemos exigir contrapartidas. Por exemplo, uma percentagem dos novos fogos construídos estar disponível no mercado de custos controlados nessas zonas. Isentar ou diminuir substancialmente os encargos fiscais com reabilitação de imóveis nas zonas de alta pressão. Não há este tratamento do território
como zonas de alta pressão em que tu não tens oferta para os valores que precisas e, portanto, precisas de aumentar a oferta a custos controlados, precisas de aumentar a oferta e, portanto, reduzir os custos com a reabilitação. Nem mesmo no património público isso está a acontecer a um ritmo rápido. Depois há a questão dos rendimentos. Uma outra proposta que eu gostava de ver avançar, e esta ainda não foi negociada, não foi debatida e votada ainda, mas eu tenho a ideia que, imagino que nos próximos meses isso vai acontecer até com a negociação do próximo Orçamento de Estado, é a baixa do IRC para as empresas que são mais inovadoras e que pagam salários acima da média. Isto é muito importante para aumentar o rendimento das pessoas, e aqui não são só os jovens, e este governo tem uma insistência em falar de jovens, e bem, porque é um grupo que precisa de políticas específicas e nós somos um partido muito jovem e gostamos muito dessa ótica, mas eu sinto que mais do que falar dos jovens é preciso ter, e mais do que ter medidas específicas para os jovens, é preciso ter é preciso transformar a sociedade num sentido onde os jovens, não é por serem jovens, mas os jovens nas circunstâncias onde estão, têm mais capacidade de ter a sua vida da forma como a entendem. E na questão dos rendimentos, se nós tivermos empresas que, sendo mais inovadoras, também têm mais capacidade de pagar os salários europeus e têm benefícios fiscais com isso também é um acelerador para que as empresas invistam em serem mais inovadoras, em terem um valor acrescentado maior, para que possam ter essa baixa de IRC, para que possam aumentar os salários e isso ter efeitos nos rendimentos das pessoas. E aí termos em Portugal jovens que não têm um poder de compra diferente de muitas das pessoas que escolhem Portugal como sítio onde querem comprar casa. E há mais questões que eu acho que nós teríamos feito a diferença, por exemplo, na área da mobilidade. Nós precisamos de olhar para a mobilidade, sobretudo a mobilidade sustentável, como o caminho para descarbonizar e para libertar as pessoas da dependência do carro. Quando nós, em plena crise climática, acabamos com as portagens nas scooters, nós não estamos a fazer absolutamente nada para que aquelas pessoas que andam de carro e que dependem do carro para trabalhar, muitas vezes, eu conheço muitas pessoas, na campanha eleitoral, conheci muitas pessoas que ganham um salário mínimo e que dependem de um carro para ir trabalhar. Estamos a falar de uma despesa de 200, 300 euros num salário de 800. Isto não é sustentável no plano financeiro nem no plano ambiental. E nós precisávamos eu não gosto das scooters particularmente, acho que é um sistema completamente burocrático e muito disfuncional, mas acabar com os scooters com um custo, um ónus que fica no contribuinte, o contribuinte que usa as scooters e o contribuinte que não usa as scooters, o contribuinte que anda de carro e o contribuinte que anda de bicicleta ou de transportes públicos vai ter que pagar aquele uso. Enquanto que em paralelo, por exemplo, na A23, que é a autoestrada da Beira Interior, tens a linha da Beira Baixa, na Via do Infante, no Algarve, tens a linha do Algarve, e tu tens uma discrepância gigante nos tempos de viagem, no tipo de conforto, na frequência, e tu estás a continuar a encorajar o uso do carro e o uso da autoestrada e não o uso do comboio. E não vi neste Parlamento, e temos partidos verdes, não vi nenhum discurso corajoso para, em vez de retirar as scooters, ter algum tipo de política, até se pode baixar o preço dos scooters, porque neste momento não há alternativa ao carro, mas algum tipo de política para reforçar os transportes públicos já existentes, por exemplo, a linha da Beira Baixa já lá está, a linha do Algarve já lá está, reforçar a frequência, descentralizar, reforçar a intermodalidade com autocarros, que é outro problema gigante nestas regiões, para tentar desincentivar as pessoas a usar o carro e até haver benefícios fiscais com isso. Porque nós vamos ter um custo de 150 milhões de euros anuais com a retirada das scooters. Vai beneficiar, obviamente, quem utiliza. Quanto mais frequentemente a pessoa utilizar o carro, mais beneficiará dessa medida. Certo. Mas o que nós gostávamos era que essa pessoa não precisasse usar o carro. E muitas vezes, na maioria das vezes, essas pessoas também gostavam de não precisar usar o carro. Até porque eu costumo dizer isto às pessoas, quando muitas dessas pessoas, muitos de nós, vamos viajar para outro país europeu, não levamos o carro, vamos de avião, e não corremos a alugar um carro. Se vamos para Paris, para Londres, para Bruxelas, não sentimos falta de alugar um carro, nem de carro. Aliás, o que vemos é que se tivéssemos um carro era um fardo. Mas em Portugal sentimos que dependemos do carro. Então essa não é uma dependência cultural, é uma dependência da nossa infraestrutura. Aqui sentimos essa dependência, porque noutros sítios não sentimos. E, portanto, é isso que temos que trabalhar para mudar, e estas medidas não mudaram nada nesse sentido, e eu acho que o Volt é o único partido que tem essa coragem e essa visão ambiciosa
para a mobilidade, para a sustentabilidade, para esta relação entre economia e ambiente, e é isso que faz mesmo falta neste momento em Portugal. Ou seja, estamos a falar que o governo centrou-se muito em medidas de efeito de curto prazo, aquilo que basicamente muita gente estaria à espera, mas que há problemas que continuam a não ser resolvidos, Sim. porque são respostas quase Atenção, como sim. colocarmos um penso nos A problemas. questão das scooters não é uma proposta do governo, é uma proposta do PS com o Chega, que é uma coisa ainda mais absurda, porque o PS, quando esteve no governo, não estava a fazer esta política, e quando está na oposição, acelera esta política e ainda levanta bandeirinhas de sucesso como conseguimos. Não era uma prioridade do governo anterior, não estava a andar a nenhum ritmo como este que foi de rompante, aliás, entra em vigor, se não estou em erro, ainda este ano. Portanto, acho que é em outubro. Portanto, mas respondendo à tua pergunta, eu acho que este governo tem vontade política. E acho que é uma vontade política que vem de uma necessidade de resultados, porque é um governo minoritário. É um governo que, se não for popular, rapidamente legitima que a oposição o derrube. E, portanto, tem que ser popular junto às pessoas. Por isso é que quer mostrar trabalho. E isto é bom. Aliás, uma das coisas que eu costumo dizer sobre este governo é que a melhor forma de agradecermos a este governo o trabalho que está a fazer, se gostarmos do trabalho, mas pelo menos agradecer a vontade de fazer, que já não é nada mal, é não votar no PSD ou na AD, porque o não ter maioria absoluta, nem sequer estar perto disso, é o que os faz trabalhar mais. E isso é bom. Agora, eu sinto que não há uma visão clara de como, por exemplo, este governo tem uma prioridade com os jovens. Acho que isso podemos reconhecê-lo. Tem uma ministra da Juventude e tem muita comunicação nesse sentido e propostas, mas depois não tem uma visão clara de como é que vamos ter rendimentos para que os jovens não saiam. Como é que vamos ter transportes públicos para que um jovem não sinta que precisa de um carro. Eu conheço jovens que precisam de um carro até para estudar, ou seja, ainda nem estão a ganhar o seu salário, o seu rendimento, e já têm um carro, ou seja, se calhar já tiveram que usar algum dinheiro de algum part-time, ou têm que ter um part-time para poder ter um carro para poder estudar, ou para poder morar numa cidade onde tem uma universidade, mas não há alojamento. Isto não faz sentido. E eu sinto que falta um pouco de visão. Há algumas propostas na área da habitação, tem havido algumas propostas, mas sinto que são muito eleitoralistas, sobretudo com este espaço dos jovens, que sabemos que à direita os jovens têm-se deslocado muito para o Chega e eventualmente é uma estratégia de recuperar esse eleitorado. Acho que era importante, por exemplo, termos medidas mais direcionadas para garantir que empresas inovadoras tenham condições de pagar salários em Portugal que retenham ou que fixem esses jovens em Portugal, isto a seguir no fim do término dos estudos, seja aos 18, seja mais tarde. Era preciso também termos políticas que incentivem um parque habitacional mais descentralizado, com oportunidades noutros territórios e com possibilidades de trabalho remoto ou de deslocalização de empresas que não precisam de estar, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, e com isso reconfigurarmos como é que a nossa demografia, não é? Como é que a nossa população se distribui no território, porque a atual distribuição, sobretudo aqui na área metropolitana de Lisboa, cria deseconomias de escala, ou seja, nós temos uma pressão muito forte. Aliás, o último relatório da coesão revela muito isto. Lisboa está a perder competitividade por ter uma deseconomia de escala, ou seja, tem uma pressão muito grande, muita gente, muitas empresas, muitos serviços, e os serviços públicos aqui não aguentam essa pressão. Portanto, teriam que haver políticas para criar essa descentralização. E não estou a ver isso acontecer, nem uma visão para isso. O Volt, se estivesse na Assembleia da República e tendo esta capacidade bastante notória nos outros países onde já existe, portanto aqui não seria diferente, de negociar à esquerda e à direita, neste panorama em que temos propostas do PS, propostas do PSD que vingam, eu acho que o Volt conseguiria avançar grandes medidas inovadoras neste contexto e que as pessoas iriam reconhecer como necessárias. Ok. Olha, tenho a certeza que quem está a ver esta entrevista quer que tu fales um bocadinho sobre a tua área de especialidade, combate às alterações climáticas. Espero que queiram. E gostava de perguntar nesse sentido a pergunta que todos nós temos e que é óbvia, que é como é que nós conseguimos combater as alterações climáticas sem implicar uma desaceleração da economia e ao mesmo tempo não termos de abdicar de grande parte daquilo que é a nossa forma de vida atualmente,
em que de certa forma estamos numa sociedade em que o consumo muitas vezes é exagerado, mas que de alguma forma nós estamos habituados a ter acesso a muitos bens. Sim, esse é um desafio gigante. A primeira coisa que me surge dizer sobre isso é a ideia, muitas vezes olhamos para a transição climática como algo que é muito oneroso, vai custar muito dinheiro e isto não pode ser assim. Nós temos, numa perspectiva económica, olhando para esse custo, temos que perceber que é um custo que alguém vai receber. E, portanto, no fundo, quando estamos a pagar uma transição climática, estamos também a alimentar novos setores económicos que têm muito valor acrescentado por trás para darem resposta a essa transição climática. Então, quando dizemos que temos que investir estes milhares de milhões, por exemplo, no setor energético, ou da mobilidade, ou na agricultura, ou na economia circular, isto significa desenvolver novos negócios, termos novas profissões mais inovadoras com salários mais remunerados, para termos uma economia sustentável. E, no fundo, como cidadãos e como decisores, o que temos que avaliar no final é, depois desse investimento, qual é o valor acrescentado final dessa mudança? E o valor acrescentado final da transição climática significa uma economia muito mais eficiente, seja no plano do uso dos recursos e, portanto, mais resiliente a futuros choques, sejam eles de ordem física, natural, não é? Do clima, que sabemos que já estão aí, já estamos a experienciá-los, mas também outro tipo de choques, como os que temos sentido geopolíticos e de instabilidade, que afetam a economia. Portanto, uma economia verde e sustentável é uma economia muito mais resiliente, muito mais segura. E isso tem um valor muito importante no planeamento económico, na economia como um todo. E estou aqui a falar muito de economia. Mas também há o tema ao lado do bem-estar e da qualidade de vida. E esse é um lado que é muito importante em termos políticos. Ou seja, em termos empresariais e de mercado, a economia, obviamente, é decisiva. Mas em termos políticos, as pessoas votam naquilo que é melhor para elas. E o melhor para elas não é só o dinheiro. O melhor para elas é também a qualidade de vida. E uma sociedade que faz essa transição climática, para além de gerar todos esses postos de trabalho, essas empresas e esse potencial de termos empregos mais interessantes, com remunerações melhores, também termos um modelo de vida muito mais sustentável, em que, por exemplo, não precisamos de um carro e, portanto, temos um ar mais limpo, temos uma cidade com mais espaços verdes, temos uma vida mais saudável, porque andamos mais de bicicleta ou andamos mais a pé, e isso não é um prejuízo para a nossa qualidade de vida. Isso é muito importante. Em termos do que dizias, sem comprometer o nosso estilo de vida, eu acho que não é possível não é possível manter o estilo de vida consumista em que nós vivemos. Isso não significa advogar por um mundo em que não consumimos absolutamente nada e temos tudo velho a cair de podre porque é mais sustentável. Não é necessariamente isso. Eu acho que temos que sermos inovadores como sempre fomos. O ser humano sempre foi inovador para dar resposta aos desafios e aspirações que tinha. Acho que há muito consumo que nós fazemos desnecessário e as próprias pessoas, eu acho que muitos de nós reconhecemos isso e eu acho que até a nossa geração, isto é uma generalização, mas acho que há muitas pessoas, pelo menos eu tenho encontrado muitas pessoas que têm uma lógica diferente perante o consumo, ou seja, há muitas trends ou movimentos minimalistas, por exemplo, de reduzir a tua pegada, de circularidade, de usar coisas em segunda mão. Isso, se calhar, há 10 ou 20 anos era impensável. Portanto, é possível ter qualidade de vida, é possível estar satisfeito do plano material, sem necessariamente entrar nesta espiral consumista que não acrescenta valor a ninguém. Ao consumidor, ao planeta, claramente, e mesmo às empresas que fazem um dinheiro ali de curto prazo, mas não é um negócio, se não é uma coisa necessária, se é uma coisa consumista, muitas vezes é preciso depois criar outros produtos para se manter à tona, e não é isto que nos interessa no plano económico. E, sinceramente, as alterações climáticas e a necessidade de dar resposta a este desafio é a grande oportunidade de nós corrigirmos um modelo económico que fomos desenvolvendo de uma forma que não é nada do nosso interesse. É um modelo económico que gera alguma riqueza, é verdade, mas que gera muito prejuízo. Gera prejuízo a nível ambiental e isso tem um custo. E para nós jovens e para os nossos filhos e por aí fora, esse custo vai ser cada vez maior. Mas ao mesmo tempo geram um prejuízo no valor acrescentado. Ou seja, nós gastamos muita energia, muitos recursos para produzir muita coisa que não traz valor a ninguém. Que é comprado, que tem um uso único. E, portanto, eu acho que é uma oportunidade e eu acredito, e é por isso que também estou mais envolvido na política, eu acredito que é na política que nós temos também grandes oportunidades de mudar esse rumo
com coragem para que seja mais rápido e mais ambicioso, mas mudar esse rumo porque não faz sentido se reconhecemos que é desperdício, que não traz valor acrescentado, porque é que levamos tanto tempo a mudar isso? No fundo, aquilo que tu dizes é que nós precisamos de ser mais eficientes no consumo de energia, nos bens que produzimos. Ou seja, não é deixarmos de ter, é se calhar não produzirmos de uma forma que muitas vezes causa desperdício. Sim, combater o desperdício, mas é mais do que isso. Ou seja, por exemplo, nós importamos milhões, toneladas, se quiseres, milhões de toneladas, milhões de euros, milhares de milhões de euros em combustíveis fósseis para nos deslocarmos. Mas se conseguirmos nos deslocar sem usar combustíveis fósseis, ganhamos todos. Ganhamos na qualidade de vida, ganhamos porque não gastamos esse dinheiro e, sobretudo, ganhamos porque esse dinheiro não fica a sair do país. Para nós nos deslocarmos de carro, isso significa que coletivamente estamos a pôr o nosso dinheiro para sair do país rumo, normalmente, a regimes autocratas que vendem o petróleo. Portanto, se nós coletivamente conseguimos adotar um modelo de mobilidade em que não precisamos de combustível, seja porque temos transportes públicos, temos bicicletas, ou em alguns casos temos carros elétricos, isso é uma melhoria para toda a gente. E nós, a nível individual, podemos fazer muita coisa. E temos o dever de fazer muita coisa. Temos o dever de, quando escolhemos, ou seja, não é um dever só dos políticos, é um dever também dos consumidores. Temos um dever de procurar as escolhas mais sustentáveis e melhores para a nossa casa comum. Nem sempre é possível, pela oferta, pelo preço e tudo mais, mas muitas vezes é possível. E essa consciência tem que estar lá e temos que encorajar. Mas eu acho que o cerne, o mais importante, está nas decisões coletivas. E aí são as decisões políticas que têm um potencial gigante de mudar com ambição em muitas áreas. No setor da mobilidade, no setor alimentar. Nós temos um problema gigante no setor alimentar, que é nós somos um dos países da Europa que mais consome carne e peixe. Isto não é sustentável. Nunca comemos carne e peixe na nossa história desta maneira. Temos temos muitos problemas de saúde associados a isso. Não temos ecossistemas que aguentem com isso. Nós temos que importar ração de outros continentes para que esses animais que as pessoas comem depois sejam alimentados. Isso não é sustentável de maneira nenhuma. Agora temos é que conseguir criar alternativas tão agradáveis no plano do prazer da comida, no plano da saúde e no plano da sustentabilidade, tão boas quanto e tão acessíveis quanto as que já temos. E isso também não tem havido muita coragem para isso. Eu acho que o problema tem sido mesmo muita falta de coragem política em muitas áreas. Parece que é melhor fazer só um bocadinho, que já parece muito, do que realmente resolver os problemas. Tens razão. E esta semana li no Expresso uma notícia que achei interessante, que foi nós somos considerados o quarto país mais informado sobre as alterações climáticas. Informado no sentido, o estudo dizia informado no sentido de sensibilizado e não, se calhar, de ter consciência de quais é que são as soluções depois para nós conseguirmos combater as alterações climáticas. Como ativista também, o que é que tu achas? Isto sente-se, ou seja, tu sentes que em Portugal há uma real preocupação sobre as alterações climáticas e no plano mais técnico, digamos, o que está a ser feito é suficiente para nós conseguirmos atingir as metas de 2030 e 2050 da neutralidade de carbono? O que estamos a fazer não é suficiente, já responder diretamente a essa pergunta, sobretudo na parte da mobilidade, nós estamos a aumentar as emissões no setor dos transportes, quando deveríamos estar a reduzir, e essa é a maior fatia das emissões de Portugal. Portanto, nós fizemos um bom trabalho na área das energias renováveis, ainda há mais trabalho por fazer, nomeadamente descentralizar a produção de energia para que haja mais pessoas a beneficiar diretamente das energias renováveis, mas isso bate de frente com um setor muito instalado do setor energético, que vende energia retalhista. Há muito por fazer. Na área da mobilidade não estamos a alcançar e é a maior fatia, portanto não estamos num caminho bom nesse sentido. Em relação à população portuguesa, eu posso falar de uma perspectiva empírica, daquilo que conheço, de falar com muitas pessoas durante a campanha nas ruas, durante um ano. Eu sinto que o tema das alterações climáticas não é um tema aberto a ceticismos e a negacionismos, ao contrário de, se calhar, noutros países. E eu acho que é uma opinião pessoal, mas, em geral, os portugueses confiam na ciência. Vimos isso, por exemplo, na pandemia, como naquelas discussões de vacinas sim ou não, o grosso das pessoas
vacinas sim, porque a ciência diz, e eu tenho provas, consigo perceber que o caminho é por aqui, e até com um sentido de responsabilidade coletiva. E isto aplica-se também muito no fenómeno das alterações climáticas. As pessoas hoje já, já reconhecem que sim, as alterações climáticas acontecem, até porque é inegável, mas as pessoas já estão a sentir que os verões estão diferentes, que os invernos estão diferentes, as estações estão diferentes. Mesmo as pessoas mais idosas, sobretudo até as pessoas mais idosas, lembram-se muito que o clima não era assim, que agora está diferente. E, portanto, eu acho que os portugueses até têm essa sensibilidade para a ciência e isso é algo que devemos preservar, porque pode mudar. E há movimentos também em Portugal, não é? É preciso não negar que há movimentos negacionistas, conspiracionistas e que têm tido até algum crescimento e presença. Portanto, é preciso reforçar esse pilar da credibilidade da ciência na nossa sociedade. Agora, se isso depois se traduz em ação e, eventualmente, até em ação política, não se vê esse resultado. Ou seja, Portugal é um país que tem vários paradoxos, inclusive que são estudados até no plano, por exemplo, da ciência política. Portugal é um dos países mais europeístas na União Europeia, ou seja, defensores do projeto europeu, mas é um dos que menos vota em eleições europeias. Por que será? Também tenho respostas para isso, fica para outra conversa. No plano ambiental, Portugal sempre, os jovens portugueses e Portugal como um todo, é destacado como um dos países que aponta alterações climáticas como uma preocupação a um nível de confiança naquilo que a ciência diz, mas depois, por exemplo, vamos ver na hora de votar, nós em Portugal nunca tivemos uma grande expressão política dos projetos, dos partidos do espaço ecologista. Não estou a falar do PEV, acho que esse partido, apesar de ter medidas ecologistas, está sempre encaixado numa coligação comunista, portanto, percebo que não representa esse espaço, mas há outros partidos e têm muita dificuldade em vingar com essa agenda. Portanto, tenho alguma dúvida de como é que essa ponte é feita entre uma consciência para a sustentabilidade e depois uma escolha política. E acho que isso é importante. Aliás, eu, quando converso com pessoas muito ativas na área da transição climática e da sustentabilidade, falo sempre muito da necessidade de termos um voto climático. Ou seja, da mesma maneira que, por exemplo, os pensionistas votam muito a pensar em que partidos é que vão garantir os seus interesses de pensionistas, não é? De garantir a sua reforma, o valor e até o futuro dela. Nós precisamos também de um segmento da população portuguesa que tem um voto climático, ou seja, que vota em função da ambição dos projetos políticos nessa área de transição climática e também na viabilidade, no realismo dessas propostas, porque também podemos ter as propostas mais ambiciosas, mas depois aquilo não ser execuível. E isso, eu acho que está a começar a crescer em Portugal, mas ainda não tem uma expressão no nosso sistema eleitoral grande para fazer muita diferença na forma como tratamos. Mas, claramente, pelo menos por esses estudos, há um substrato para isso vir a acontecer. Há um potencial eleitorado e possivelmente há também um potencial de ativismo, não é? Sim, de ativismo já existe, embora não é tão expressivo como noutros países, na minha leitura. Ou seja, um pouco como a conversa das startups há pouco, estamos ainda numa fase muito inicial, mesmo do ativismo climático ou do voto climático. O importante é que estejamos numa fase de crescimento e que alcancemos níveis maiores como já temos noutros países. Mas eu sinto que para nós darmos resposta aos grandes desafios do país, os baixos rendimentos, a desigualdade, a baixa competitividade, responder às alterações climáticas é uma solução inovadora e que nos vai proteger de outros problemas que vão agravar mais ainda as dificuldades para atender a esses problemas. Da pobreza, dos baixos rendimentos, da baixa competitividade das nossas empresas, do facto de nos sentirmos sempre um pouco periféricos na Europa e que isso seja prejudicial. Não precisa de ser prejudicial, porque estar na periferia significa estar mais próximo dos outros centros, não é? Porque se estás no meio, estás mais longe dos outros, não é? Nós estamos mais perto do Brasil e África, tudo isso podem ser vantagens, mas as alterações climáticas, responder a essas alterações climáticas pode ser uma solução para isso, e aliás, essa é uma das visões que nós queremos ao longo deste mandato europeu que está a começar, trazer essa perspectiva da sustentabilidade como um fator de competitividade neste Industrial Deal que se fala, ou seja, este novo mandato vai ser muito centrado nos temas da competitividade económica, no relançar da economia europeia.
E esse relançar, se tiver um pilar da sustentabilidade bastante forte, tem mais potencial de termos ganhos efetivos de competitividade, porque usamos melhor os recursos, porque temos uma pegada menor, porque somos mais competitivos a nível global quando temos acordos internacionais que nos obrigam a reduzir emissões, porque temos empresas e profissionais que podem vender serviços para outras regiões do mundo que também precisam de fazer essa transição, porque é um fenómeno global. E por isso nós vamos querer trabalhar para que este mandato europeu seja muito ambicioso na inclusão da sustentabilidade como um fator de competitividade económica. E certamente que a União Europeia quer continuar a ser um espaço mais inovador, mais amigo do ambiente, digamos assim, mais consciente. Esse certamente aí eu não tenho a certeza. Quando vemos, por exemplo, Ursula von der Leyen, que vai ser reconduzida, em 2019 havia esta prioridade do Green Deal e atualmente não há. Aliás, o Green Deal transformou-se num Industrial Deal. Este crescimento da extrema-direita, que tem muita influência também em von der Leyen, e importa também perceber que a Comissão Europeia estabelece um programa conforme as prioridades que lhes são dadas pelo Conselho Europeu. Ou seja, todos os primeiros-ministros negociam entre si quais são as prioridades que queremos para a Europa. Esta é uma Europa das nações, por isso é que são os primeiros-ministros que decidem isso. E depois a Comissão Europeia materializa num programa. E isto é um problema no sentido em que nós temos cada vez mais países com governos muito de direita, onde as alterações climáticas não são uma prioridade. Os verdes perderam espaço, seja no Parlamento Europeu, seja também em composições nacionais. E, portanto, o Green Deal deixou de ser uma prioridade. E isto, aliás, voltando à criança, voltando à minha motivação para vir para a política, materializa mais uma vez, ou confirma a minha suspeita que é, esta classe de políticos não vai resolver este problema. Esta classe de políticos até poderia ser muito vocal sobre o problema quando toda a sociedade exigir isso, mas isso significa que são políticos que querem estar no poder e, portanto, estão ali à procura do que é que as pessoas querem e vão tentando dar resposta. Não são políticos visionários que reconhecem um problema partilhado, não é só seu, é um problema coletivo, e que depois trabalham para responder a esse problema, independentemente das questões eleitorais. Obviamente que é preciso um político, não defende uma política alienada das eleições e das bases, mas precisamos dessa renovação. Não vejo nesta nova liderança da União Europeia essa clareza. Claro, há todo um património legislativo, se quiseres assim, há toda uma construção legislativa deste último mandato na área ambiental e na área climática muito positiva e não vai desaparecer. O grande desafio é garantir que, para já, as coisas saem do papel para a realidade. Nós temos, por exemplo, o Fit for 55 que mencionaste aí, ou seja, reduzir 55%, que não é uma meta ambiciosa, mas 55% até 2030. Temos os países que não estão a alcançar, na verdade estão a caminhar na direção contrária. Nós devíamos estar a reduzir emissões do setor dos transportes, estamos a aumentar. O que é que acontece com Portugal em relação a isso? Nada. Não há nada, neste momento, não há nada de grave. E se calhar agora temos menos foco nas questões ambientais e estamos mais focados no Industrial Deal, isso vai ser menos grave ainda. Portanto, o que é que podemos fazer para mudar isso? Na nossa perspectiva, pelo menos na minha perspectiva, mas também a perspectiva do Volt, podemos apresentar o desígnio da sustentabilidade, se queres assim, ou a urgência da transição climática nesse novo desígnio europeu da competitividade, do relançamento da economia europeia e por aí até convencer os outros parceiros das outras famílias políticas a não abandonar esta trajetória e até perceber que é pela sustentabilidade que nós conseguimos esse objetivo de sermos verdadeiramente competitivos e relevantes a nível global. Certo. É preciso mais coragem política e gostava de perguntar, para além de um dos podcasts que em breve será o mais ouvido em Portugal, o que é para ti política na prática? Olha, política na prática, e tocámos nisto aqui nesta conversa, política na prática é muito esta noção de a política serve para resolver problemas comuns. E é também um poder comum, é um poder que qualquer pessoa pode tê-lo. Há sempre alguém que o tem, mesmo que eu não vote, mesmo que eu não queira saber, há sempre alguém que o tem, mesmo que essa pessoa seja ou não seja competente. Há sempre alguém que tem esse poder que é nosso, de fazer as coisas que são necessárias para todos. Isto é a política. Política na prática é envolver-se diretamente com isso. De cada vez que falamos com as pessoas, ouvimos problemas, pensamos em conjunto sobre soluções, por exemplo, falamos sobre
sei lá, a falta, o tempo que demora para chegar ao trabalho, que agora leva mais tempo. O que é que poderíamos fazer? É mais faixas na estrada? É um corredor bus dedicado? Precisávamos de uma estação de metro? Isso é política na prática, conversar com as pessoas e, no fundo, encontrar soluções para resolver os problemas. Nós é que também precisamos, na política, de ter esta noção de eu estou a resolver um problema, mas se eu não tiver uma visão global, eu posso estar a resolver um e a criar outro. Por exemplo, quando eu retiro as scouts, as portagens das scouts, estou a resolver um problema, que é aquilo é uma chatice, tem que pagar, e depois ainda para mais é super burocrático, resolve esse problema, mas crio outro, que é incentivo mais ainda ao carro. Ou, por exemplo, retiro o IMT das casas, como estávamos a falar há pouco. Ou seja, um jovem que compre casa não tem que pagar IMT. Tem um incentivo a comprar. É mais fácil de comprar. Portanto, aumenta a procura. Mas se o problema não é a oferta, se calhar só agravar um problema. Então, eu acho que política na prática, para além de ouvir as pessoas e de ter esta noção de vamos resolver em conjunto problemas partilhados com um poder comum, com um poder que é conjunto, também é este espaço da visão, seja de longo prazo, mas seja também uma visão mais macro e de perceber que um problema está normalmente é parte de algo mais sistémico e nós precisamos de reformar esse sistema já com essa visão de o que é que vem daqui para a frente. E eu acho que política na prática é muito isso, é esse pensar, é o elaborar políticas, é o depois fazer todo o trabalho de divulgar essas políticas, essas ideias, para que haja cada vez mais massa crítica, mais pessoas a apoiar e sermos este movimento de cidadãos que quer transformar. Isto pode ser muito idealista, mas na prática, política deveria ser isto. Eu sei que na prática, política é muitas vezes outras coisas, mas eu acho que há uma nova geração de pessoas, e não são necessariamente mais jovens, mas há um conjunto de pessoas que já percebeu que a política tem que ser algo muito diferente daquilo que tem sido até agora, na prática, porque na teoria está tudo muito bem, e eu acho que política na prática também é isso, é trazer essa visão daquilo que, de facto, a política poderia ser. Vamos lá mostrar que é possível e colocar isso em prática. Por mãos à obra. Exatamente. E é possível, porque todos temos voz na matéria e todos temos lugar. Duarte, tenho aqui um presente para ti. Obrigado. Se quiseres mostrar lá para cá. Claro que sim. Uau! Vamos lá evitar desastres climáticos. Não Muito se bem. pode dizer Muito propriamente obrigado. que é uma surpresa, porque eu já te tinha perguntado se tinhas esse livro, Que é, mas sim, mas é uma forma de evitar desperdício. Imagina, se eu já tivesse lido o livro, pronto, era uma perda de oportunidade. O custo da oportunidade seria muito grande. Mas olha, obrigado. Duarte, Eu espero vou ler que com gostes. muito interesse. Foi um livro que eu gostei muito, principalmente acho que é um livro bom para se ler para quem não é especialista na matéria e simultaneamente para quem está a fazer política. Quais é que são as prioridades que nós temos de endereçar nesta matéria? E agradecer-te a tua presença. Gostei muito de falar contigo mais uma vez e acho que foi uma conversa interessante. Eu é que agradeço, espero que tenham gostado e pronto, surgirão outras oportunidades de colocar a política na prática e muito sucesso para este teu projeto, porque precisamos de mais vozes e mais espaço para falar de política desta forma muito, muito informada, mas ao mesmo tempo muito acessível. E por isso, parabéns pela iniciativa e força. Obrigado.